Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu louvo a Deus porque esse é um acampamento de crentes, né? A gente pode pregar a Cristo rasgando a nossa alma, né? Dizendo de fato o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer neste mundo. O que me cabe é falar sobre deixar o passado no seu lugar. Para isso eu peço a vocês que abram suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 14 ao 17, mas eu vou me ater ao verso de número 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao 17. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Eu vou ler o par e os irmãos leem os ímpares. A partir do 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, para que ele morreu e se fosse. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, em nome de Jesus, derrama a tua graça sobre nós. Fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria da parte do Senhor, Deus. Nos faz compreender a tua vontade para as nossas vidas. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no Éden, muitos anos atrás, o homem pecou desobedecendo a Deus. Isso trouxe, segundo a teologia, a alienação do homem do próprio Deus. O homem foi lançado fora do paraíso eterno, e a partir daquele momento o próprio Deus busca resgatar a sua criação. Nós conhecemos a história. Deus intervém na história, então se revelando ao homem, trazendo a linguagem de que em um momento ele traria sobre a terra o Messias, ou o ungido, o Cristo, aquele que cumpriria cabalmente a Escritura e nos colocaria mais uma vez na presença de Deus. Essa é a história da salvação. O Senhor Jesus Cristo veio à terra para cumprir a lei a qual nós não tínhamos condição de cumprir. A Escritura nos diz que Deus deu a lei ao povo de Israel para ter relacionamento com Ele. Só que Deus é tão puro, tão santo, tão maravilhoso, que a lei que era para trazer harmonia e fazer com que o homem vivesse para Deus, condenou o homem. E aí Deus, ele tem que dar jeito, né? Nós não tínhamos condição de cumprir, então ele envia o seu filho, que resumidamente, um morreu por todos, logo todos morreram, verso 14. O Senhor Jesus Cristo se entrega em morte e morte de cruz no nosso lugar, e faz a justificação dos nossos pecados, paga os nossos erros, paga cabalmente a escrita de dívida que estava contra nós colocada diante de Deus, porque Deus foi ofendido pelos pecados de Adão. E segundo o apóstolo Paulo, na epístola de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que o primeiro Adão condenou todos os homens a estarem alienados de Deus. E o segundo Adão, que é Cristo, é aquele que veio cumprir e trazer todos os homens mais uma vez à presença de Deus. Cristo morreu no nosso lugar na cruz, logo todos os homens morreram. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Observem que agora nós temos um propósito, né? Após a morte de Cristo, nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Deus, e viver para Cristo e viver para os outros. O Evangelho, ele toma uma dimensão tremenda na nossa vida agora. Nós somos instrumentos de Deus, somos
embaixadores da verdade do Evangelho, do ministério da reconciliação. Ele vai falar isso um pouco depois, eu vou falar isso com vocês no final. Precisamos entender que essa morte de Cristo nos trouxe novamente a presença de Deus. Precisamos entender também que nada que façamos, por melhor que seja, o escritor, o profeta Isaías, no capítulo 64, vai dizer que as nossas obras não passam de trapos imundos. Nós precisamos desesperadamente da conversão, nós precisamos desesperadamente da nossa reestruturação, ou do novo nascimento, ou da transformação que é feita pelo Espírito Santo. Se a morte vicária de Cristo nos trouxe justificação, vicária é vice, né? Aquele que morre no nosso lugar, aquele que é perfeito. E Jesus era tão perfeito que fez com que Deus aceitasse essa morte no nosso lugar. Vem a segunda parte, que é a santificação, que é o momento quando nós nos tornamos nova criatura a partir do momento que estamos em Cristo. E passamos a viver em novidade de vida, viver para Deus. É quando o Espírito Santo nos domina, nós passamos a lapidar a nossa imagem caída à imagem de Cristo, aquele que morreu por nós. É quando nós morremos espiritualmente para vivermos a vida que Cristo morreu para que vivêssemos. Somos pequenos Cristos sobre a terra, pregando o seu Evangelho, a sua verdade e o seu amor. O verso 17 é o nosso eixo dessa noite. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, bendito Senhor. E portanto eu preciso deixar o passado para trás para viver vida nova, para viver novidade de vida. Eu preciso deixar o passado no seu lugar. E a primeira coisa que eu preciso fazer para isso é estar em Cristo. Esse é o início. Paulo diz: se alguém está em Cristo. Irmãos, é inútil o homem professar afinidade a Cristo, segundo a carne, segundo o entendimento, segundo apenas o conhecimento humano, e ter inalterado o seu coração e a sua vida. Isso significa que ele permanece ainda nos seus delitos e pecados. Estar em Cristo está intimamente ligado em dizer que a minha fé e o Espírito Santo que agora habita em mim me fez estar inserido na videira que é o Senhor. E eu passo a agir, viver, falar, pregar segundo esse Espírito, segundo esse novo nascimento, segundo esse enxerto que agora eu faço parte, que é o corpo do Senhor. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz: toda vara que está em mim produz muito fruto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, pois sem mim nada podeis fazer. Ele fala isso dos versos 2 ao 7. Estou cortando as partes principais. Estar em Cristo é isso. É entender que agora nós temos novidade de vida. Nós temos uma união íntima com o Senhor. Implica dizer que agora eu tenho o apoio do Espírito Santo, que toda a minha força agora deriva dele. Se antes eu tinha o pendor da carne, o pendor da queda, o pendor do pecado, agora eu tenho o auxílio do Espírito Santo, agarrado em Cristo, que me faz viver obras de salvação. Me faz fazer a vontade de Deus, que é algo absolutamente difícil para o homem caído, para o homem sem Deus. Somente em Cristo nós temos essa força. Paulo está dizendo, e assim, né? Como é que isso ocorre? Como é que eu entro em Cristo? Olha que texto bonito esse verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo está dizendo que existe uma forma diferente de conhecer Cristo para estar nele. E qual é, gente? É conhecê-lo em espírito
e em verdade. É entender que Ele é o Messias. É ter os olhos abertos espiritualmente. É quando Deus trata e modifica o nosso coração e nós passamos a conhecer o Redentor de uma forma diferente. Observe que muitas pessoas conheceram Jesus segundo a carne. Muitas pessoas viram Jesus fazer milagres. Muitas pessoas viram Jesus discursar. Mas não conheciam Jesus na sua intimidade como Deus, como Senhor sobre a terra. Observe que nós podemos passar anos ouvindo acerca de Jesus Cristo e não ter essa intimidade de conhecê-lo no Espírito, de ser mudado, de nascer do alto. Observe que eu posso ter grande conhecimento intelectual e não ter Cristo na minha alma. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus, para ele marcar aquela audiência, alguma coisa estava passando no coração dele. Jesus disse: olha, você precisa nascer de novo. E com toda a teologia dele, ele não entendeu o que era isso. Nascer de novo é olhar para o Messias e entender que ele é o Cristo. Entender que quando ele fosse levantado da terra, da cruz, ele atrairia os pecadores a ele para a salvação. Entender que ele é o Filho de Deus que veio à terra para salvar pecadores. Essa afirmação, irmãos, é universal. Se alguém está em Cristo, se tornou verdadeiramente cristão. Mudou a sua natureza. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu devo submeter-me a Ele. Eu devo mudar os meus pontos de vista. Eu devo mudar os meus sentimentos. Vocês já ouviram falar de teorreferência, né? Quem já ouviu falar, o Davi Chaves Gomes, ou alguém que já estudou o Doiver. O meu coração passa a ser teorreferente. A minha vida passa a ver segundo os olhos de Cristo. Os meus olhos veem a glória de Deus. Eu consigo ver a glória de Deus na chuva, no orvalho, no canto dos pássaros. Eu consigo ver Deus em vocês. Eu consigo ver Deus no sentido de que Deus se move no meio do seu povo. Nós mudamos a nossa cosmovisão. Passamos a ter a mente de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos. Nossa mente é transformada, os nossos valores são transformados e passamos a viver de uma forma diferente. A justificação de Cristo nos torna nova criatura. É quando Deus imputa a justiça de Cristo sobre a nossa vida e nos limpa do nosso pecado e nós somos perdoados. Nosso coração agora pode amar a Deus abertamente, porque antes nós amávamos a nós mesmos e ao mundo. A justificação de Cristo liberta todos os crentes igualmente, de modo perfeito na presente vida. Então, se antes eu não tinha força para me libertar de diversos vícios, né? A internet que o diga, álcool, açúcar, café, tem tanto vício, né, que a gente acha que não é vício. E nós, em Cristo, agora temos poder espiritual para nos libertar dessas coisas. Após estarmos justificados em Cristo, nós não caímos mais em condenação. É difícil entender isso, né? Mas eu vou trabalhar isso um pouquinho depois. Nós fomos justificados. Agora o nosso passado foi apagado e ele não importa mais diante de Deus. Mas a pergunta é, a morte de Jesus Cristo, ela somente pagou os meus pecados do passado? Só do passado? O sangue de Cristo é tão poderoso, irmãos, que em João 17 ele ora por todos aqueles que ainda iam crer. Por todos os santos, por todos os crentes, por todos os que creriam nele, ele já orou. Até a consumação dos séculos, Jesus morreu pelo pecado de todos nós. Aí o apóstolo Paulo muito sabiamente vai dizer, então por causa disso eu posso viver liberalmente, eu posso viver do jeito que eu quiser, de modo nenhum. Porque se nós entendemos a morte de Cristo, ela me constrange em amor a viver para Ele, e não mais para mim mesmo. E o texto, nós acabamos de ler, né? Ele morreu por todos, verso 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Estar em Cristo é passar a viver para Ele, não mais para nós. É entender que a nossa caminhada agora é ao lado dEle. Se éramos infiéis,
passamos a viver fielmente. Se éramos amorais, imorais, Deus trata o nosso coração. Se éramos degradados, sensuais, Deus vai tratando o nosso ser, de tal forma que entendemos a realidade na qual nós passamos a viver. Estamos em Cristo. Paulo diz que não havia nada mais importante na vida dele do que ser achado em Cristo. Ser achado é porque ele sabia que ele não podia escolher estar no Senhor. Paulo tinha a consciência que ele foi escolhido por Deus, não só para ser salvo, mas também para pregar aos gentios. E toda a linguagem de Paulo é Deus em Cristo se revelando a ele para que ele seja no mundo um embaixador do Evangelho, uma testemunha do Evangelho. Isso que é estar em Cristo. Mas não só isso, né? Eu deixo o passado para trás quando eu estou em Cristo e agora eu sou justificado, eu sou salvo nele. E o texto diz que se alguém está escrito, é nova criatura. Então eu posso de fato realmente deixar o passado para trás. Eu posso transformar a minha vida dia a dia. Aqui é a nossa nova identidade. Nós pertencemos a Deus. Fomos restaurados. A ideia é que de fato, irmãos, fomos feitos novos seres. Eu achei muito interessante a pregação do reverendo de Rosta, que ele está falando, nós temos que ser. E esse ser é ser Jesus. É exatamente isso que o texto está dizendo. Somos nova criatura e passamos a viver de fato de uma nova maneira. Temos uma nova característica, uma nova criação. Aquele que é genuinamente cristão e realmente habita em Cristo, e Cristo habita nele pela fé, ele muda os seus valores. Se éramos escravos do pecado, se os nossos trabalhos eram para a morte, se os nossos esforços eram amor a este mundo, agora nós nos esforçamos para viver para Deus e trabalhar para Deus e juntar riqueza nos céus. É bem difícil falar sobre isso no mundo em que nós precisamos de dinheiro, né? E confiamos tanto no prazer do dinheiro. Mas o fato é que nós somos nova criatura para um novo mundo, o qual nós estamos sendo preparados para morar. Eu preciso tomar muito cuidado nessa hora. Porque se eu fui chamado por Deus, às vezes nós temos muitos anos no Evangelho. Às vezes temos arrecadado muito conhecimento no Evangelho. Mas a nossa criatura interior mudou um pouco. O velho homem, a velha mente, os velhos valores. No início da minha conversão, eu fui tentado, irmãos. Eu estava falando isso há pouco tempo com os irmãos. Eu lia 80, 90 livros por ano. Eu fichava tudo, eu achava aquilo máximo. E lia. E eu percebi uma coisa muito interessante. Eu não era muito crente. Eu era muito crítico. Eu sabia discutir qualquer assunto teológico. Se alguém falasse alguma coisa que eu não soubesse o que era, eu ia lá atrás. Mas piedoso, amoroso, evangelista, falar de Cristo, não, que é isso? Eu quero discutir com o arminiano, eu quero discutir com um cara que pensa diferente de mim, eu quero, sabe? A nova criatura estava amarrada mesmo dentro de mim, né? Só tinha o velho homem gritando, cheio de conhecimento e achando que isso é servir a Deus. Se você parar e ver as discussões do Senhor Jesus Cristo com os doutores da lei, é porque eles sabiam. Mas eles não sabiam o que tinham que saber. Eles não tinham nascido de novo. Eles não eram nova criatura. Eles não conseguiam olhar para Jesus Cristo, os seus milagres, o seu poder. Eles não conseguiam olhar para os pecadores caídos e feridos, as pessoas que sofriam com amor.
E eu comecei a entender que eu precisava era mudar o meu coração, a minha mente. Eu precisava ver mais para Deus e para os outros. Eu tenho uma mãezinha que só tem o 2º grau. Já me deu muita surra de teologia. Muita. Apenas com a vida dela. Pedro disse que algumas mulheres alcançaram seus maridos para Cristo sem dizer palavra. A teologia era prática. E o povo se convertia. Nova criatura é quando eu, de fato, começo a transpirar Cristo. É quando o fogo do Evangelho queima meu coração. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. É quando a minha sujeira, a minha escória, o meu pecado, todo o meu egoísmo, todo o meu egocentrismo, tudo que eu acho que é meu, vai morrendo e eu vou dizendo, Deus, é tudo seu, o Senhor é meu. A única coisa que eu tenho é o Senhor. Mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo é seu. E eu quero viver para ti. Essa é a nova criatura. É isso que nos faz viver para Deus. É isso que nos faz amar o outro lá fora. É quando eu me arrependo de tal maneira da minha velha vida, que eu me aborreço dos meus pecados, que eu me aborreço de quem eu sou, e eu deixo-os para trás e me volto absolutamente para Deus, tensionado e procurando andar com Ele em todos os caminhos e em todos os seus mandamentos. É quando todo o meu ser se inclina para Deus. Isso não é algo que nós podemos fazer. Porque é Deus que nos atrai. O que Deus quer de nós é a nossa responsabilidade de buscar. É um desejo nosso. E mesmo assim a Bíblia nos deixa tonto, porque é Deus que opera em nós, tanto querer. Tem um mistério aí, né? E que Deus trata no nosso coração. Então eu me torno nova criatura, segundo o apóstolo Paulo, a partir do momento que eu estou em Cristo. Sou movido por Deus. Eu nasci do alto, segundo o Senhor Jesus Cristo, ensinando a Nicodemos. Nós somos nova criatura quando a semente do Evangelho, segundo o ensino do Senhor Jesus Cristo, caiu em bom terreno, bom solo, nasceu. E ali eu venho a nascer do alto. E eu passo a amar a Deus. E amar o próximo. E desejar que as pessoas sejam salvas. Mas observe o texto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então eu preciso deixar o passado no seu lugar. Preciso. Esse é o terceiro ponto. A vida passada foi-se. Agora nós vivemos para Deus. Quando eu olho no Antigo Testamento, pescadores trabalhando, vivendo a sua vida, Jesus olha nos olhos deles e diz, deixa isso aí que eu vou te fazer pescador de homens. Eles simplesmente deixam tudo para trás. Eu vejo um cobrador de impostos que vivia daquilo, que tinha um status social e ao mesmo tempo era odiado pelo povo, e Jesus olha, vem Levi, me segue, e ele larga tudo e sai e vai atrás. E eu vejo o quanto nós hoje somos apegados a esse mundo. Isso é o nosso passado. Quando eu passei no seminário, irmãos, no vestibular do seminário lá em Salvador, eu trabalhava na prefeitura de Salvador, eu era fiscal ambiental concursado. O salário direto, um bom salário, mas o melhor era escolas, bolsas, 2 tanques de combustível, tinha um monte de coisa que eu tinha acesso. E quando as pessoas souberam que eu pedi exoneração para ir para o seminário, eu disse assim, esse cara é doido. Que maluquice é essa? O cara estuda tanto, passa no concurso para largar o concurso para ser pastor? Que coisa doida é essa? Deixa eu explicar para vocês o que é. É que nenhuma outra para mim mais fazia sentido. Não adianta eu estar lá se eu não estava fazendo a coisa que eu mais amo no mundo, que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu precisava deixar aquela segurança para trás, porque é uma segurança.
Eu precisava deixar aquela vida para trás para viver aquilo que Cristo me chamou. Nem todos serão pastores, mas todos serão obreiros, discipuladores, evangelistas, pregadores. Eu tenho consciência disso. E o fato é que muitos de nós não têm deixado o seu passado para trás. Tem vivido a sua vidinha, se converteu, mas continua vivendo a vida do mesmo jeito. Sem ser sal e luz na sua escola, sem ser sal e luz na sua faculdade, sem ser sal e luz no seu trabalho, sem ser nova criatura. Crente quase disfarçado. Ninguém sabe que você é crente lá no seu trabalho. Agente secreto. Né? Estou aqui, agente secreto, eu oro. Amargo o demônio, faço o que aconteça aqui. Ninguém sabe, eu faço tudo no espírito. Sabe, irmãos? Não assumimos a nossa identidade de cidadão do reino dos céus. O pessoal sabe, eu tenho conversado, eu tenho sido odiado na faculdade. Eu sou um chato de galocha. Porque eu discuto tudo. Eu estou fazendo filosofia, imagina. Na UNB. Uma delícia. E assim, eu não precisei dizer, olha, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu comecei a mostrar para eles que existe um evangelho, uma verdade, um Deus, um Senhor. E eu tenho falado sobre todas essas coisas. Tenho pagado o preço, bem verdade. Né? Está ficando pequeno o grupo que quer fazer trabalho comigo. Está cada vez menor, só tem 3 agora, né? Esse último agora só tem 1. Eu e mais 1. Mas a gente está junto, a gente vai fazer o trabalho junto. Um trabalho sobre feminismo, e a gente vai falar contra essa corrente de feminismo. Mas voltando para cá, gente, eu preciso entender que a minha velha vida passou. E eu tenho que criar novos hábitos, novos valores, novos princípios. Eu tenho que encontrar estratégias, não só para viver para Deus, mas também para fazer esse Cristo conhecido. Observe o seguinte, vamos pensar nos judeus, vamos pensar em Paulo se convertendo. Paulo olha no que ele pensa a respeito do Messias, e o Messias é aquele que viria dominar politicamente, libertar na história Israel. E ele olha e diz assim, o Messias morreu na cruz, virou maldito. Todos os valores de Paulo caíram pelo chão. Em relação aos gentios, Paulo entendia que os gentios não mereciam a salvação, e Deus diz, vai Paulo, pregar para gentio. Deixa seu passado para trás, Paulo. Deixa as suas ideias, Paulo, para trás. Imagine Paulo olhando para o cristianismo e a raiva que ele tinha, matando cada um perseguidor da igreja, e virar um mártir. Isso é que é deixar o passado para trás. Imagine Paulo no seu apego de orgulho natural, nascido da tribo de Benjamim, e dizer, olha, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, não é aquele que nasceu na carne que é judeu, mas é o que nasce da fé de Abraão. Mudou completamente os valores de Paulo. Ele diz assim, antes eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu sou circuncidado no 8º dia, mas tudo isso, para mim, é estorvo, é nada. Você está entendendo o que é deixar o passado para trás? É você achar que muitas coisas são importantes para você, e você dizer, não são importantes para Deus, portanto, eu não as quero. Imagine Paulo com todos os seus ritos e cerimônias judeus, e ele jogar tudo fora. Irmãos, Paulo renunciou à sua independência e baseou-se somente nos méritos do seu Salvador, abraçou completamente a Cristo e mudou absolutamente de vida. É isso que nós temos que fazer para viver para Deus. Agora pense nos gentios, nos apegos aos ídolos, no amor ao pecado, na degradação. Nós estamos no meio do carnaval, gente. Eu sou de Salvador, você não sabe a degradação humana que é. O povo faz sexo em pé, todo mundo fazendo sexo em pé, na rua.
É horrível. O mundo podre. Imagine uma pessoa que encontra Cristo, encontra o Redentor. Então nosso amor pelo pecado ficou no passado, nosso amor pelo mundo ficou no passado, nosso apego supremo aos nossos amigos, que nós achamos às vezes mais importantes do que Deus, ficaram para trás. A nossa sensualidade, orgulho, vaidade, levianidade, ambição, tudo isso passou longe agora, porque agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura e tudo se fez novo. Eu vou viver para Deus. Irmãos, há uma mudança profunda e radical sobre todos os nossos conceitos, quando de fato nós estamos em Cristo. Quando somos nova criatura. Uma mudança que começa, irmãos, nesse novo nascimento, e que depois é exercida por santificação progressiva. Dia a dia eu vou me tornando melhor. Eu fico triste quando eu encontro um irmão, e há pouco tempo eu preguei isso lá no Cruzeiro, na época que eu estava como pastor da igreja do Cruzeiro. Eu fui a Salvador e encontrei alguns irmãos do início da minha conversão. E vocês não têm ideia da minha tristeza quando nós começamos a conversar e as conversas eram as mesmas. As mesmas dúvidas bobas teológicas, as mesmas bobagens. E eu olhando e dizendo, Deus, obrigado, Senhor, primeiro porque eu cresci. Continuei andando, Senhor, mas tem misericórdia. Estão no mesmo lugar. E deixa eu dizer uma coisa importante. Deus não vai pegar você e vai lhe virar no avesso. Deus não vai fazer isso. A sua responsabilidade é de deixar o passado para trás e viver novidade de vida. Essa responsabilidade é sua. A busca da sua santificação é sua. E é isso que eu vou falar depois. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus, como servos de Deus. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos santos, porque nós servimos a um Deus santo. Mudança completamente. Aperfeiçoamento. E é justamente esse último. Eu deixo as coisas para trás, em último lugar. Eis que elas se fizeram. Como é que eu deixo o passado para trás, em último lugar? Quando eu começo a viver novidade de vida, quando eu começo a viver santificação. Vamos ler de novo o versículo? E assim, nova criatura, aleluia, eis que se fizeram novas todas as coisas. Aqui o homem ele é reparado, aqui o homem ele é feito novo, e ele passa a ser nova criação. E interessante que não é só o homem que muda, todas as coisas mudam, todas as coisas se fizeram novas. A perspectiva que eu vejo o mundo agora, a criação, a glória de Deus no céu, segundo o apóstolo Paulo diz, que eu olho para o céu e vejo a glória de Deus. O homem é indesculpável de não dar a glória a Deus olhando a criação. Eu começo a ver o mundo, as coisas, tudo, a partir do dono dessa obra. Eu começo a entender que há um Criador nos céus, está acima de mim. Eu começo a entender que esse Deus me ama e me chamou, e eu posso ouvi-lo agora. Deus interviu na minha vida, me salvando, me revelando Cristo, me abrindo um entendimento. Irmãos, a nova criação do judaísmo, para a gente ter ideia da cabeça de Paulo, é a conversão do homem da idolatria e da maldade para um novo ser. Essa é a ideia da conversão do judaísmo. Eu passo a ser um novo ser. Aquele que converte é o mesmo Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. A ideia é que nós deixamos de ser caídos e passamos a ser filhos de Deus através da reconciliação. Veja comigo o verso 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Deus não só reconcilia em Cristo os homens, mas Ele reconcilia toda a criação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer que a criação geme e sofre, esperando o dia da sua redenção. A natureza está sofrendo. Aliás, nós crentes, né, que deveríamos ser o Greenpeace, né? Não, gente que não ama a Deus, né? Nós nem ligamos se a natureza está sendo destruída. E a Bíblia está dizendo, a natureza sofre, né? Isso aí é um outro sermão. Mas o que eu preciso entender é o seguinte, que eu fui reconciliado com Deus e agora eu tenho a missão de reconciliar todas as coisas, começando em mim. A minha reconciliação com Deus, no sentido de santificar-me, mostra que eu quero me aproximar mais de Cristo. A palavra grega, irmãos, para reconciliação significa mudança de forma. A palavra aqui é mudança de forma. Você já falou que somos a nova criatura, nós mudamos a forma e agora podemos adentrar na presença de Deus. A reconciliação, ela começa em Deus, é uma iniciativa do próprio Deus, porque Ele é a parte ofendida, como eu disse logo no início, e Ele nos busca, a parte dele, enviar o seu Filho amado para que eu e você nos colocássemos diante dele novamente. O profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 3, diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. O amor de Deus por nós é eterno, irmãos. Absolutamente eterno. Deus nos amou tão profundamente que Ele nos deu o que lhe era mais precioso. Os puritanos têm uma frase que eu gosto muito. Eles diziam que não há nada que eu possa fazer para que Deus nos ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que Deus nos ame menos. O amor de Deus por nós é imutável. Absolutamente imutável. Agora, qual é a minha resposta para Deus a partir desse amor? O que eu respondo para Ele quando Ele me dá esse amor tremendo de cruz? Santidade? Trabalho em prol do reino? Ou eu tenho vivido apenas pedindo, vivendo para mim? E achando que Deus ainda tem que me servir, né? Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus, eu vou fazer isso. Irmãos, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus, irmãos. Foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. Deus morreu na cruz para que você vivesse novidade de vida. Para que você tivesse um propósito e um objetivo para viver. A cruz estava cravada no coração de Deus desde a fundação do mundo. Deus conhece você antes de você nascer. Jesus pagou o preço para te reconciliar. A cruz é a prova cabal de que Deus está de braços abertos para nos receber. A nossa reconciliação com Deus custou-lhe um preço infinito, a morte do seu próprio Filho. E o que eu tenho feito com isso? Eu sou um filho que Deus olha e diz assim: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus pode dizer isso de você? Jesus perfeito se entrega. Qual a minha resposta? Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele pôs a mão no barro. Mas quando Deus foi salvar o homem, Ele entrou no barro. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, veio a miséria humana, para que você tivesse vida e vida em abundância. E o que você está fazendo? Você é nova criatura?
Calvino diz algo que eu gosto muito, acentuando essa regeneração da alma humana, que é essa nova criação, que é tudo se fazer novo. Ele diz que essa regeneração é acompanhada de um sincero arrependimento, que envolve a mortificação da carne e a vivificação do espírito. É quando Deus começa a atuar mais poderosamente em mim. É quando nós participamos da morte de Cristo e a nossa velha natureza é crucificada. É quando partilhamos da ressurreição de Cristo e somos renovados segundo a imagem de Deus. Bendito seja o Senhor. E é isso que nós precisamos viver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz, verso 24, que nós fomos revestidos de um novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Olha que coisa linda. Eu sei e tenho absolutamente entendimento que você não tem que pagar para ser salvo. Você não tem que ter uma vida justa para a salvação. Mas eu também sei que vocês entendem absolutamente que um justo, e se de fato ele é justo, e se de fato ele nasceu de novo, e se de fato ele está em Cristo, ele vive vida justa e vida de verdade. São marcas de salvação. São marcas de que realmente estamos em Cristo e vivemos para Ele. O que nós temos que entender, principalmente hoje, é que essa transformação e esse arrependimento não é uma questão de momento. Eu aceitei Jesus, Ele é o meu Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Né? Agora eu vou orar para comprar um carro. Vou orar para passar no concurso. Né? Não é isso não. Naquele momento, um dia, né, Deus te salvou. Mas essa transformação, ela vai durar a sua vida inteira. E não há isenção desta guerra contra o pecado que habita em nós até morrermos. A igreja primitiva entendia a morte do cristão como um momento do seu aperfeiçoamento. É por isso que eles se entregavam à morte. Eles vão ser aperfeiçoados. Cortou o pescoço e vai para a presença de Deus. Glória a Deus. Né? Quem quer morrer hoje? Ninguém. Eu queria que Deus me levasse. Sabe por quê? Porque eu quero vê-lo. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Que história é essa? A Bíblia diz que só tem duas formas. Ou você é arrebatado na volta de Cristo, ou você morre. Né? Então, nós somos amantes da vida. Nós amamos o mundo e as coisas que o mundo nos dá. Mas nós temos que amar mesmo a Deus. Paulo diz que é infinitamente melhor estarmos com Deus do que estarmos nesse mundo. Aí Paulo diz, apesar de que eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Né? Apesar que nós temos ainda muita coisa para fazer aqui. Mas nós precisamos entender que muito melhor é estar com o Senhor. Dr. Lloyd Jones, ele vai dizer algo que eu gosto muito. Ele diz, cristianismo não é você parar na conversão e no conhecimento de que seus pecados estão perdoados. E então, contentar-se com isso pelo resto da vida. Muita gente está vivendo desse jeito. Jesus pagou o meu pecado, eu estou limpo. Continua Lloyd Jones. Cristianismo é ingressar e desenvolver-se rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos desenvolver nossas mentes e nossas faculdades, se é que desejamos tomar posse disso. Se nos contentarmos com menos que isso, não passamos de crianças em Cristo e somos indignos deste glorioso Evangelho. Olha que coisa linda. Ou seja, se eu não busco desenvolver a minha mente segundo Cristo, as minhas faculdades, as minhas potencialidades enquanto homem e mulher para o reino dos céus, eu não sou digno do Evangelho. É isso que o Lloyd Jones está dizendo, e eu concordo profundamente com ele. Porque um verdadeiro servo de Deus, ele ama a Cristo, a tal forma de mudar o seu próprio coração. Portanto, queridos, quando Deus me chama para estar em Cristo, é com um propósito último de me transformar no próprio Cristo. Não vai acontecer de forma perfeita, né?
Mas eu preciso entender algo precioso. E aqui eu já quero começar a aplicar. A partir do momento em que eu busco os propósitos de Deus e viver segundo esses novos fins, nós chamamos esse processo de santificação. E às vezes nós achamos que isso é igual em todos os crentes, né? Não é, irmãos. A justificação é igual em todos os crentes, mas a santificação não. Uns se santificam mais do que... Por que será? Porque eles são melhores, né? Navarro é mais santo do que eu, porque ele é mais bonito. Olha como ele é bonito. Pergunta para a Priscila. Para a Letícia, perdão. Foi feia essa, não foi? Eu sou terrível com o nome, ainda bem que ela já me conhece. Então, nós precisamos entender isso, gente, né? Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Entender que, a partir do momento que eu fui chamado para a santificação, eu preciso me santificar. Outras pessoas têm alcançado santificação maiores do que eu, não são porque elas são melhores. Não são porque elas são melhores, mas é porque elas se dedicam mais a Deus. O que Deus ama e quer de nós, irmãos, é disposição para servir. Acabei de ouvir isso de Luciano ali sentado na mesa. Deus ama ver os seus servos dispostos a buscar. Capacitação, Deus nos dá. Deus nos trata, Deus nos sara, nos transforma. Irmãos, se na justificação Deus imputa a justiça de Cristo sobre nós, e o pecado é perdoado, na santificação, irmãos, é que o pecado é subjugado. Ali eu começo a ter força. O problema é que muitos de nós sofrem a vida inteira porque não está subjugando o pecado. Está de mão dada com ele, está vivendo a vida do mesmo jeito. E continua em sofrimento, continua em depressão, continua com todos os sofrimentos que a vida há de ter. Sem entender que Deus é o nosso supremo pastor. E nada teremos falta. Ou nada sentiremos falta. Se me falta amor, Deus me supre. Se me falta comida, Deus me dá. E assim sucessivamente eu vou entendendo a minha relação com esse Senhor. E eu vou sendo tratado na minha alma. Se eu sou carente de amor, Deus me trata. Se eu tenho um complexo de inferioridade, Deus me trata. Deus vai tratando todas essas áreas dentro desse processo de subjugar o pecado que habita em mim. Irmãos, isso é santificação. Isso é nova vida. Isso é deixar o passado. Esse é o processo cristão, né? Luiz Berkoff, todo mundo conhece, né? Teólogo sistemático, ele diz: santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, mediante a qual ele purifica o pecador, renova toda a sua natureza segundo a imagem de Deus e o capacita para praticar boas obras. Em outras palavras, irmãos, a imagem de Cristo que está na humanidade, ela está maculada por causa do pecado. Quando nós morremos em Cristo e somos restaurados e nascemos do alto de Deus e passamos a viver em verdade de Espírito, nós somos conformados novamente, nós somos levados à santificação que nos faz voltar à imagem de Deus em nós. É isso que é santificação. É isso que é sermos nova criatura. Mas talvez você esteja se perguntando, né? Qual é a diferença entre justificação? Verso 15, parte A. Olha que coisa interessante. E ele morreu por todos. Essa é a nossa justificação, né? E você esteja tentando entender o que é a santificação, parte B. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por ele morreu e... Aqui nós temos as duas coisas, justificação e santificação. Berkoff vai nos iluminar mais uma vez. Ele distingue os dois nos seguintes aspectos. Justificação ocorre fora do homem. A minha justificação ocorre na pessoa de Jesus Cristo. Ele cumpriu, ele viveu, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está ao sul dos céus e eu vivo no poder da sua ressurreição. Essa é a minha justificação. Ocorre fora de mim.
A santificação ocorre na minha vida interior pela operação do Espírito Santo. São duas coisas distintas. Muitos de nós estão vivendo só no primeiro. Eu fui justificado, eu estou limpo, mas não está lutando contra o pecado. Não está tendo uma vida íntima com o Espírito Santo a tal ponto de viver novidade de vida. A ponto de tudo na sua casa ser feito novo. A ponto de sua família que está sendo desfacelada reestruturar. A ponto de você ter um irmão que está se perdendo, ser curado, ser libertado. Então as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você está no primeiro processo. Você foi justificado. Mas você precisa buscar santificação. Enquanto a justificação, irmãos, é um ato legal. O que é isso? Nós tínhamos uma dívida, uma ofensa contra Deus. Jesus pagou. O que está escrito em Colossenses? Que Jesus pagou a dívida que estava contra nós, cravando-a, expondo os demônios ao vitupério, à vergonha pública. Então é um ato legal. A santificação, irmãos, é um ato restaurador. A minha vida vai ganhando nova dimensão. A minha vida vai se assimilando a Cristo. É como o ourives que esquenta o ouro. E quanto mais ele esquenta o ouro, mais a escória, a sujeira, o pecado aparece. Então Deus vai esquentando a nossa vida. O Espírito Santo vai nos esquentando, o nosso pecado ele vai aparecendo e Deus vai limpando o nosso ser dia a dia e vai nos restaurando segundo a imagem de Cristo. Enquanto a justificação, irmãos, é imediata, ou seja, aceitei o Senhor Jesus Cristo, pagou todos os pecados, você está limpo, restaurado, lavado. A santificação é um longo processo até a morte. Irmãos, eu fico muito triste, eu tenho ouvido poucos sermões falando sobre isso. Você tem que ser santo, você tem que orar mais. Eu estou apaixonado porque o Reverendo Roster é isso aí puro, né? O homem é fogo, fogo, fogo. Bora! Orar, orar, orar! Bora, trabalhar! Vem! Irmãos, processo, santificação. Estava eu e ele de joelho orando, e a gente orou durante muito tempo, dizendo: Deus nos santifica, nos santifica, nos santifica, Deus limpa-nos, Deus nos protege. E a gente só orou por isso um tempão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus usa quem se limpa, a verdade é essa mesmo. Deus usa a gente suja, usa. Mas se você olhar na Escritura, tem um momento que Deus o chama, e a partir daquele momento ele vive para Deus, e há uma mudança. Você olha nos profetas do Antigo Testamento, você olha em diversos textos, há uma mudança completa do ser, e ele passa a viver para Deus. Eu preciso entender isso. E a última: enquanto a justificação é perfeita, foi absolutamente paga, não devemos nada, foi perfeito a consumação da obra de Cristo na cruz. A santificação nunca vai alcançar perfeição nessa vida. Por isso que o perfeccionista se quebra. Ele acha que ele vai ser santo demais, ou que ele vai conseguir cumprir a lei demais, ele só vai sofrer. É no mérito, no amor, no descanso e no jugo de Cristo que a gente caminha. A gente cai. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender que essa caminhada para essa nova criação passa pela minha responsabilidade de cuidar de mim mesmo, de examinar a mim mesmo. No momento que eu for participar da ceia, eu examinar a minha vida, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e do vinho. Olhe o seu coração, veja o que você tem vivido. Coloque isso diante de Deus, use o meio de graça, que é a Santa Ceia, para lhe dar força, para você lutar contra o pecado que habita em você. Porque senão isso não é cristianismo. Senão isso não é novo nascimento, isso não é estar em Cristo. Cristo não é um meio para eu alcançar coisas. Cristo é um meio para eu ser alcançado em Deus. Para que eu possa viver para Deus. Para que eu possa viver em novidade de vida. Então, irmãos, ouçam o que eu vou dizer. Lutem pela remoção gradual da impureza, da corrupção humana do seu coração. Pecadora, lute isso, ore por isso. Lute pelo desenvolvimento gradual da sua vida espiritual, da sua consagração a Deus. Busque ao Senhor. Não brinque de ser crente. Não seja uma criança dentro da igreja andando para cima e para baixo. Busquem a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem segundo a Escritura. Lembre-se do
próprio Cristo, irmãos. Ele é a nossa santificação. Quando ele ora, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz: meu Pai, por estes eu me santifico. Como é que o Deus Santo se santifica? É por causa dele, Senhor, que eu vivo em retidão. Isso Jesus está dizendo: eu vivo em retidão por amor a eles. E a minha contra-resposta qual é? Lembremos, irmãos, que a nossa santidade tem a ver com o nosso coração corrupto. Trate seu coração. Trate os seus ídolos falsos do seu coração. Lembre-se que a nossa santificação tem a ver com o nosso temperamento. Eu sou sanguíneo, eu corto a orelha primeiro, depois eu vou perguntar. Né? Então trate o seu temperamento. Comece a orar a Deus. Peça a Deus direção do Espírito para cuidar da sua alma, do seu ser. Lembre-se da sua humanidade, que você é pecador. Lembre-se que a sua santidade passa pelos seus relacionamentos de namoro, de casamento, de relacionamento de amizade, de falar a verdade em amor, de pureza de alma, do seu corpo ser templo do Espírito Santo, e você não viver na impureza do mundo, nem nos valores que o mundo tem. Tudo isso passa por esses valores que nós temos. Portanto, busquem, irmãos, essa santificação. Busquem através da leitura da palavra. Busquem através do sacramento. Busquem através da comunhão com a igreja. Busquem através de serem úteis para Deus no reino dos céus, pregando o Evangelho. Irmãos, eu sei que vocês estão com sono. Eu sei que vocês estão com sono. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: para você sair daqui entendendo que você tem que ser uma nova criatura. Porque se você não é, você não entra no céu. O calvinista às vezes repousa nessa ideia de que, olha, eu sou um eleito. Cuidado, querido, você está vivendo vida de eleito? Os seus frutos mostram que você é um eleito? Vai ter gente que vai chegar no céu e vai olhar nos olhos de Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu sou eleito, eu expulsei demônio, eu preguei, eu fiz, eu aconteci. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Engraçado que às vezes a gente fala, os reformados falam que esse tipo de gente são os pentecostais, né? Não, é você. É você. É para você que Jesus está dizendo. Não importa se você conhece Ele. Não importa se você conhece Jesus, porque até os demônios conheciam. Importa que Ele conheça você. Importa que você seja um escolhido. E a marca de um escolhido é a santidade, é o amor a Deus, é o desejo de viver. Ele pode pecar, ele pode cair, mas ele vive para Deus. Ele se esforça em viver para Deus. Então a santificação nos transforma nessa nova criatura, para a glória de Deus, com dois objetivos. Primeiro, agora nessa vida, que é o aperfeiçoamento do povo de Deus, para a expansão do reino dos céus, para uso do próprio Deus, para viver para a glória de Deus, para cultuar a esse Deus nesta vida. Se completa em parte nessa vida. Mas a santificação e a transformação de nós mesmos em novas criaturas implica na vida do porvir. Quando nós viveremos na glória eternamente com Deus. Quando estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Aqueles que de fato vivem a nova vida. Os que forem de fato nova criatura, irmãos, entrarão na nova terra, na nova Jerusalém. E é por isso que nós estamos aqui. Não terminou, irmãos, quando Deus nos chamou. Apenas começou a nossa jornada. A nossa jornada só vai terminar quando morrermos ou quando o Senhor voltar para nos buscar. E nós temos que ser, esse verso 18 e 19, embaixadores da reconciliação. Para isso que nós estamos sobre a terra. Eu quero orar por você. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Se o que eu preguei essa noite trouxe algum tipo de inconstância no seu coração, coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor. Você precisa, em nome de Jesus, pedir a Deus para que Ele te limpe cabalmente, que Ele ajude nesse processo de santificação. Coloque a sua vida na presença do Senhor.
Eu vou deixar você orar silenciosamente por um instante. Depois eu vou orar por todos nós. Oremos.